nossa sala do programa Mulher.com, a gente recebe com muito carinho a terapeuta ocupacional, a Lígia, que está aqui conosco hoje, a quem eu dou boas-vindas. Muito obrigada. E já aproveito e te entrego um abraço que a Ana Vitória Albiero mandou para você. Manda um beijo para a Lígia. Ela tá aqui. Outro beijão para ela. Porque a Aninha tá sempre ligada aqui conosco. Então, não tem como. E ela falou, manda um beijo meu para a Lígia. Manda outra para ela, viu? Com muito carinho. E olha, eu quero aproveitar, porque o nosso tema de hoje é autismo. Por mais que se tenha informação nas redes sociais, por mais que se tenha informação nos sites de busca, você pode ir lá digitar, tem muita informação que complica, porque, mas aqui está falando uma coisa, aqui está falando outra. Não. Assista o programa Mulher.com, peça os temas que a gente traz profissionais capacitados para esclarecer dúvidas e nos falar o certo sobre cada tema. No caso hoje, o autismo, e a Lígia está conosco. E a gente já começa com essa pergunta, Lígia. Tá. O que é realmente o autismo? O autismo, ou transtorno do espectro autista, tudo mesma coisa, ele na realidade ele é um transtorno difuso do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente fala desse transtorno difuso do desenvolvimento, a gente está falando, se é difuso, é porque são várias áreas que podem estar acometidas. Então, a gente sabe que no autismo você tem graus, né? Então, um grau mais leve, moderado, um grau mais severo. Mas isso significa que em todos esses graus, né, distintos, você vai ter um acometimento de áreas do desenvolvimento. Que então você vai ter um comprometimento no desenvolvimento motor, no desenvolvimento social, emocional, da comunicação, que é algo que realmente muitas crianças com autismo acabam tendo um problema na comunicação e também muitas questões relacionadas aos aspectos sensoriais. Então, o autista ou a criança que é acometida com esse transtorno, ela não é uma criança que ela tem uma facies que diz que ela é autista. É diferente de outras síndromes que existe uma característica física que você diz, essa criança, por exemplo, a criança com síndrome de Down. Porque ela até no ventre é possível identificar. Já diagnosticar, sim, isso mesmo. Agora, a criança autista não. Então, é uma criança que muitas vezes, né, ela é confundida, né? Às vezes ela tem alguma sintomatologia ou questões relacionadas a comportamento bastante graves, muitas vezes, e a comunidade não acha, não, essa criança é mal educada, cadê o pai e a mãe dessa criança que não dá educação, né? E na realidade não é isso, são crianças que têm dificuldades comportamentais, como eu disse, que varia em relação a isso, são vários níveis, Do leve ao severo, como é o comportamento em cada fase? Isso o que acaba determinando é o grau de ajuda, né, ou de suporte que essa criança vai ter ao longo da vida. Então, logicamente, uma criança de nível, né, leve ou nível 1, né, que também é chamado, é uma criança que ela já tem um desenvolvimento mais próximo de uma criança típica, mas assim mesmo ela vai ter um atraso, né, no desenvolvimento da fala, tem um atraso também às vezes pequeno, leve, mas também cognitivo, mas é uma criança que vai conseguir ter uma vida pelo menos semi-independente, né? Ela vai ser treinada, ela vai aprender a se desenvolver junto com outras crianças e é capaz de... Nós colocamos uma foto, inclusive, aqui agora, Lígia, mostrando várias crianças, né? E também com educadores ali também, mostrando... Podemos colocar aquela foto novamente? Essa foto. Os pais costumam acompanhar as crianças nestes tratamentos? Na verdade, até nessa foto, na verdade, são terapeutas. São terapeutas, não são os pais que estão Não são os pais, não, porque aqui são terapeutas que eu justamente estou treinando, estou ensinando como tratar crianças dentro do espectro. Então, são terapeutas que, porque acaba que
hoje, no tratamento da criança autista, existem especialidades. E os terapeutas têm que ser realmente preparados para que isso aconteça, né? Então, essa até é uma das técnicas que a gente usa, que é a técnica da integração sensorial, que eu sou especialista justamente nessa técnica. E justamente vai tratar, Rita, de um aspecto que é bastante importante dentro, né, dessa sintomatologia do autismo, as disfunções sensoriais. Que as disfunções sensoriais é um critério diagnóstico, na verdade, até hoje, para diagnosticar ou definir se essa criança tem autismo ou não. Isso é importante porque não tem, assim, exames específicos. Não. Por exemplo, eu estou com deficiência de ferro, vou lá, faço um exame, olha, deu... Detecta que Bom, aí você vai complementar. Ah, eu tenho tal doença, então vamos cuidar. Agora, no autismo não, né? No TEA a gente não tem isso. Não tem um exame que se faça e diga, olha, o diagnóstico é esse. Não. Não tem. É uma avaliação dos profissionais. Dos profissionais e que, assim, você agora tem uma sintomatologia que já é possível você já ir identificando de uma fase mais precoce. Entendeu? Então, por exemplo, né, o bebê, quando ele vem ao mundo, em pouco tempo ele já começa a mostrar alguns sinais de que ele faz parte daquele ambiente. Ele já é capaz de olhar para a mãe, ele é capaz de, quando você toca, a criança já pegar no seu dedo, né? Ela já começa a se relacionar com o mundo. Se vem uma voz que ela conhece ou uma imagem que ela já consegue interpretar quem é aquela pessoa, já vem uma comunicação que é o sorriso, então, e o olho no olho. Então, esses aspectos, o bebê em fase muito precoce, ele já começa a sinalizar e já entrar em contato com o ambiente que ele vive. Então, a criança... E eles têm um olhar, o ouvido também seletivo, né? Quando eles não querem ouvir, quando eles não querem ver, eles não se comunicam. Por exemplo, uma pessoa que chega agora, suponhamos, e fala, e chama pelo nome, a criança, se ela não reconhece, ela não interage. Mas se é a mãe, o pai, o avô, pessoas mais próximas, ele olha, ele interage, ele ouve. Isso. Ou seja, não é que a criança, muitas vezes fala assim, aquela criança é surda. Eu falo, chamo. E até, né, para o bebê típico, até aquela no desenvolvimento, quando ele vai chegando em 8, 9 meses, que assim, era uma criança que era super dada, brincava e tal, e de repente chega um estranho, faz aquele biquinho e começa a chorar. Então isso é algo bastante positivo e necessário no desenvolvimento. Já com o bebê que tem já características aí que vai acabar desenvolvendo realmente o autismo, isso não acontece. Ele fica quase que indiferente a essas respostas, a esses estímulos que são do ambiente. Tanto é que, muitas vezes, né, a questão da comunicação ou a queixa da mãe, a gente chama pelo nome, ele sabe que ele tem aquele nome, mas parece que ele não escuta. Então, um dos primeiros exames, Rita, que geralmente o pediatra pede, é o PERA, que é um exame de acuidade auditiva. Saber o quanto ele ouve. Pode ser que seja uma criança que tem um problema de surdez e geralmente quando é uma criança autista, esses exames eles vão dar normal. Tanto é que nem existem outros sinais que já vai acendendo a luzinha amarela para a gente prestar atenção se a gente não está olhando para uma criança, para um bebê que está desenvolvendo realmente, né, a questão do autismo. E isso é super importante, por quê? Porque a intervenção vem mais precocemente, entendeu? Então... Em cada um desses sinais que começam a aparecer, os pais falam, mas tá diferente, tá estranho. Qual é o profissional, em primeira mão, que os pais devem procurar? De qualquer forma, o profissional que está acompanhando esse bebê, em geral, é o pediatra. Né? O próprio pediatra. E esse pediatra tem que estar atento, né, para esses sinais. A gente sempre fala, né, o pediatra não tem só que medir peso e tamanho, né, do bebê para... Só fazer a curva. Isso, para fazer a curva para ver se está tudo normal, né? Tem que olhar outros aspectos. E eu falo, sabe, Rita, a gente precisa, principalmente a mãe, que é a mãezinha de primeira viagem, que não tem um outro filho que pode servir como referência, então a gente tem que ter escuta para os pais. Se o pai ou a mãe vai na consulta e começa
criança, olha, eu acho estranho, né? Ou mesmo quando já tem um outro filho. O meu outro filho nessa idade, a gente chamava, ele já prestava atenção, ele já sorria, né? Então, a gente tem os marcos motores, por exemplo, né? Uma criança com 6 meses, 7, ela já tem que estar sentada. Isso ela já senta sozinha, né? Aí entre 6 e 8 meses. Não, meu bebê isso não faz ainda, ele já está com 10, já está com quase 1 aninho. Então, são sinais que a gente tem que estar atenta e o pai e a mãe têm que levar realmente para o pediatra, porque aí o pediatra vai observar se alguma coisa está saindo fora da curva, né? Então, esse desenvolvimento, ele vai acontecendo gradativamente e em cada fase do desenvolvimento é esperado um ganho, uma habilidade nova. Então, se isso não está acontecendo, precisa prestar atenção que está acontecendo. Então, em geral, quem dá o diagnóstico é o profissional da medicina, é o médico, que pode ser um pediatra, pode ser um neurologista e também pode ser um psiquiatra infantil. Porque, às vezes, a criança vai até os 2 aninhos com desenvolvimento normal. E essa fase é crítica, entre 1 ano e meio, 2, às vezes até 3 anos, acontece algo que chama poda neural. Então, a criança pode ter um desenvolvimento super normal, Rita, e isso é bastante ou mais manifestações difícil. do espectro. E aí ela vai normal, até 1 aninho e meio, 1 ano e 8 meses. E assim, como da noite para o dia, ela perde habilidades que ela já tinha adquirido antes. Né? Então, é um desespero, mas por que aconteceu? Né? Por que ela teve essa perda de habilidades? Então, nesse momento, geralmente se busca ou um neurologista ou um psiquiatra infantil. Normalmente, primeiro é o neurologista, para ver se existe alguma outra causa para aquele desenvolvimento estar sendo interrompido. Entendi. Então, nesse momento, os médicos, né, já vão dar o diagnóstico e vai encaminhar para uma equipe multidisciplinar para o quanto antes iniciar o tratamento dessas crianças. E aí fica legal, Lígia, a gente lembrar, pai, mamãe que está aqui com a gente, assistindo o programa, quando você notar algo diferente, não diga, não é nada, não, é normal, não, é assim mesmo. Demorou um pouquinho mais para andar, mas tem criança que demora mesmo, tem criança que demora mais para falar. Não somos nós pais, por mais que a gente ame os nossos filhos, por mais que a gente queira o bem deles, nós não podemos dar o diagnóstico. Sim. Isso o médico, são os profissionais que devem fazer isso. Se o diagnóstico for, não tem nada, é normal, melhor assim. Isso, pecou pelo excesso, é só uma né? criança mais preguiçosa, vamos colocar assim, entre aspas, para poder desenvolver. Mas e se for? Quanto mais cedo esse diagnóstico for encontrado, né, ou qualquer outra patologia, estamos falando hoje do autismo, quer dizer, o diagnóstico precoce é muito vantajoso. Sim, sim. E essa, né, até pegando um pouquinho isso que você falou, é muito comum a gente escutar assim, os pais falarem, né? Ou até o próprio pediatra, às vezes fala, não, cada criança tem seu tempo. Não cai nessa conversa. Não cai nessa não conversa. Cai nessa conversa, entendeu? Não é bem assim, né? A criança, a gente, lógico que tem aí uma janela, um tempo. Tem crianças que amadurecem um pouquinho antes, são mais precoces, outras um pouquinho mais tarde. Mas, por exemplo, você tem um tempo, é como eu falei, a criança sentar. Até 8 meses a gente espera que uma criança sente. Agora 9, 11, 1 aninho, já é tarde, não é? Isso já está dizendo para a gente que tem algo diferente acontecendo, entendeu? Então, quando a gente fala desse diagnóstico mais precoce, é justamente para os terapeutas que são habilitados, especializados nessa área, já começar a intervir nessas áreas do desenvolvimento. Tenho 2 perguntas importantes. Vamos lá. Você está falando nessa preparação de terapeutas para o cuidado com as crianças que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Mas hoje nós vemos na inclusão, né, muitas crianças já em idade escolar indo para a escola, mas os professores não estão preparados para receber
não só o autismo, mas outras patologias também. Mas a inclusão existe, as crianças estão misturadas numa mesma classe. Eu acho isso muito legal, porque a sociabilização, ela é importante, né? Mas tem que entender também o comportamento de cada um deles para poder ajudar essa criança. Sim. Essa inclusão, esses professores ou mesmo os terapeutas vão ajudar essa criança nesse desenvolvimento, nesse aprendizado, para fazer com que ela se sociabilize com outras crianças e possa viver uma vida normal, porque ela vai crescer, um dia vai ser adulta. Né? Sim. O que determina um pouco isso também, Rita, é o grau que eu falei. Então, óbvio que uma criança que tem um nível 1 de menor suporte, né, mais leve, que vai precisar... Essa criança provavelmente vai ser uma criança que vai conseguir uma escolaridade, né? Ela vai conseguir estar próximo de outras crianças, mas a gente tem não só a questão dos níveis, mas o que a gente fala de comorbidade. Então, a criança, por exemplo, ela foi diagnosticada pequenininha com TEA, mas na medida que ela vai crescendo, outras comorbidades, e que é bastante comum e numa porcentagem bastante grande, é a criança ter essa comorbidade. Ela tem o TEA, mas tem um TDAH, por exemplo, né? Que o TDAH, o diagnóstico vai acontecer um pouquinho mais tardiamente, aí por volta de 5 anos. Você pode ter uma criança TEA e que tem um DI, que é um déficit intelectual. Então, logicamente, essa criança que tem um déficit intelectual, ela vai ter mais dificuldade da escolaridade. Então, a inclusão, lógico que é importante, né? O modelo também da criança atípica é bastante importante para essas crianças, mas dependendo da dificuldade ou de grau, né? Do grau 2 ou grau 3, que é bastante mais severo, e que geralmente uma criança de grau 3 ela tem um déficit intelectual bastante importante, essa criança já vai ter muita dificuldade de ser alfabetizada, de aprender a ler e escrever. Então, a questão da inclusão é bastante discutível, porque sim, a sociabilização, ela conviver com outras crianças é importante, mas isso não quer dizer que todas as crianças vão ter a capacidade de ter a aprendizagem como qualquer criança. A Ana Vitória fez várias perguntas aqui, mas o nosso tempo está chegando ao final. Passa rápido, Aninha, não vou conseguir fazer as suas perguntas, mas uma parte delas nós já abordamos durante a nossa conversa. Convido você depois, não só a Ana Vitória Obiero, mas também outras pessoas, a partir de hoje à noite ou amanhã, você entrar no nosso canal no YouTube, tá? @programamulher.com e assistir novamente, porque esse é um bate-papo importante e mesmo que não seja para você. Na nossa conversa hoje com a Lígia, a gente está alertando muitas pessoas. De repente, a informação que você está recebendo hoje pode ajudar uma outra pessoa daqui a algum tempo. E até, às vezes até alguém da sua própria família. Então, prestar atenção, aprender, nunca é demais. Nunca. Lígia, eu quero agradecer a tua participação comigo. Sim. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, pela ajuda que você dá aos pais e às crianças e aos profissionais. Que Deus te abençoe. Tá. Amém. Obrigada. E, inclusive, nós queremos lembrar que dia 1º de abril é aniversário do programa Mulher.com, vou fazer 22 anos, mas é também o dia do autismo. Sim. Então, abril, praticamente o mês todo de abril tem muita comemoração, muita palestra, muita informação mesmo, né? Para o quanto mais a comunidade, os pais souberem sobre isso, Rita, melhor. Entende? Essa conscientização é necessária, né? É necessária, super necessária. Precisamos ir embora, Lígia. Tá, isso. Obrigada por você estar comigo. Tá, volte mais vezes, viu? Sim. Quanto precisar, eu tô aqui. Oba, assim que a gente gosta, né? Um beijo para você que está em casa. Amanhã tem mais programa Mulher.com e eu te espero com muito carinho. Beijo grande, até amanhã.